Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como eu tenho falado já há alguns vídeos, eu acho que o melhor material de quadrinhos, de super-heróis, de aventura, de ação, de espionagem, está fora do eixo DC e Marvel Comics. Infelizmente, é essa a realidade. O material que DC e Marvel tem publicado atualmente não tem qualidade nenhuma, está muito mais preocupado em trazer mensagens, ideologias e essa coisa em fazer inclusão social, não sei o que tal. Infelizmente, isso é uma coisa que não vende. É a famosa lacração, né? Quem lacra não lucra. O pessoal usa essa frase e é verdade. Quem lacra não lucra. Você pode até no início dar uma engambelada, dar uma enrolada nas pessoas, mas daqui a pouco a coisa não se sustenta e pouco tempo depois não vende mais, tá? Essa é que é a grande verdade. E eu tenho elogiado muito o trabalho de outras editoras americanas que não estão enviesadas nessa preocupação excessiva. Porque é o que eu sempre falo, né, gente? Eu gosto de deixar sempre isso bem destacado. Eu não tenho nada contra a inclusão social, minorias, não vejo nenhum problema nisso. E praticamente eu nasci lendo Stan Lee. Stan Lee sempre teve uma visão progressista. Eu não gosto dessa palavra progressista, para mim é uma palavra que não diz nada. Já falei isso várias vezes. Até do rock eu falo isso. Não existe progressivo, isso aí não diz nada. É uma palavra vazia e que tem uma pretensão de querer dizer muita coisa. Nossa, é progressismo, tal. E é a palavra vazia. Mas o Stan Lee sempre teve uma preocupação desse tipo e eu sempre gostei do que o Stan Lee escrevia, tá? Desde o Quarteto Fantástico, né? Depois a gente pode destacar aqui o Pantera Negra, pode destacar o Demolidor, pode destacar os X-Men, pode destacar o Luke Cage. Quantas e quantos personagens, quantas histórias que tem algum componente que faz parte dessa massa ideológica e tal. Não vejo nada demais, acho normal, desde que o mais importante seja respeitado, que era uma boa história, uma arte exuberante. Isso é o que importa na história do quadrinho. Se você vai colocar personagens negros, muitas mulheres, muitos, sei lá, o que você quiser, não tem problema nenhum, desde que a história... essa questão da inclusão, ela vai entrar de uma coisa natural, espontânea, orgânica, né? O Pantera Negra tem uma fase muito boa lá nos anos 80, mais ou menos, que eu não sei se é exatamente nos anos 80, mas eu li nos anos 80 a revista Super Aventuras Marvel, da editora Abril, né? E era uma fase muito boa. E Demolidor, né? Um herói cego. Tudo isso daí é sensacional, é incrível, maravilhoso, desde que esse detalhe entre como detalhe e não como o mote principal, o que há importante na história, é ficar fazendo o tempo todo uma panfletagem, né? E tem alguns momentos assim absolutamente detestáveis. Mas fora desse eixo DC, mas você encontra, por exemplo, já elogiei uma centena de vezes aqui o selo Ghost Machine na Image Comics, né? Mas na Image Comics tem outros materiais fora do selo Ghost Machine, que é o selo basicamente do Geoff Johns, outras coisas também de qualidade, também interessante, igual o caso, por exemplo, do Invincible. Invincible é bem interessante, tal. É direcionado a um público mais jovem, mas é interessante, tem uma história interessante, tem uma narrativa boa. E outros, né? O Spawn é outro personagem, né? Que é um negro, aquela coisa toda, tá legal, mas a história é o que interessa. Se ele é branco, negro, chinês, amarelo, vermelho, cinza, não interessa. A história é o mais importante, né? E além disso, outras, a Dark Horse também tem um material interessante, não está tão enviesada com essa preocupação de agenda ideológica, tal, então tem um material bem legal também. E eu consegui uma edição aqui que me chamou a atenção por causa do a capa ser de um dos meus artistas favoritos. Eu basicamente peguei essa edição por ser uma edição rara, é uma edição bem rara, saíram pouquíssimos exemplares com essa capa, e eu achei também a história interessante, tal, mas
Eu confesso com vocês que eu ainda não li a história, estou mostrando aqui para vocês em primeiríssima mão. Aliás, estou mostrando vírgula, porque praticamente não vai dar para eu mostrar nada, porque é uma história com uma pegada erótica muito grande, de boa qualidade, um erotismo fino, né, dentro de um contexto de espionagem industrial. Eu vou mostrar logo a capa para vocês, que já está convenientemente censurada, tá, gente? Aqui, ó. Convenientemente censurada, Pop Kill. Pop Kills é uma publicação da... Acho que o nome da editora... Peraí, vou abrir só para Paper Films. Acho que é a Paper Films. A Paper Films publicou está publicando essa sériezinha chamada Pop Kills. O que vem a ser o Pop Kills, né? Pela sinopse. Tá? Eu não li ainda, tá? Eu estou mostrando para vocês em primeira mão porque eu acabei de receber. O Pop Kills se trata de uma guerra entre dois refrigerantes na base de cola, né? A Coca-Cola e outros, né? E outros similares. Então existe uma guerra entre elas que vira uma guerra mesmo, de espionagem, com um agente secreto, com uma série de coisas, com crime, com uma série de coisas, porque a guerra entre as colas, né, os refrigerantes à base de cola, chegou num ponto máximo, né? Uma coisa que não é uma novidade, porque a gente sabe muito bem que a guerra entre a Pepsi e a Coca famosa, né? Lá nos anos 90, mais ou menos, ou até acho que nos anos 80, já havia essa guerra muito feroz, essa competição muito feroz entre a Pepsi e a Coca, e de uma forma, inclusive, não muito adequada, digamos assim, né? Pegava-se muito pesado, usava-se, inclusive, alguns recursos que hoje em dia seriam politicamente incorretos, tal, para criticar o outro, ao invés de enaltecer o seu produto, você ficava se preocupando em denegrir o outro, de uma maneira, inclusive, bastante covarde, né? Teve notícia, que eu não sei qual das duas, se foi a Coca, se foi a Pepsi, que disse que a concorrente tinha um funcionário, um empregado da empresa, tinha caído dentro de um tonel e tinha morrido ali dentro, destroçado, tal, desmembrado, e que havia até a possibilidade de você abrir um refrigerante e encontrar um pedaço do corpo dele, né? Uma coisa assim completamente absurda, né? Mas a baixaria comeu solta, tá? E nos comerciais de televisão também chegou a haver essa competição bem feroz entre uma e a outra, eu diria até com uma certa vitória da Pepsi, porque os comerciais da Pepsi no final dos anos 80, dos anos 90, eram absolutamente superproduções, eram sensacionais. A Pepsi chegou até o Michael Jackson, se eu não me engano, foi o Michael Jackson como propagandista da Pepsi. Imagina, Michael Jackson no auge da fama dele, né? Aquela época do Thriller e daquele álbum, né? O Thriller e o Bad, aqueles álbuns, né? Famosos do Michael. Eu não sou muito fã de Michael Jackson. Respeito, acho um cara muito talentoso, não só talentoso na composição musical, mas uma belíssima voz também, uma boa voz, e também um dançarino, né? Extraordinário. As coisas que o Michael Jackson fazia, só bailarino consegue repetir, né? Ele era sensacional. Então, naquela época, a guerra entre as cocas, né? As refrigerantes à base de cola, enfim, eles entravam numa guerra feroz e tal. E essa sériezinha aqui, que está sendo lançada pela Paper Films, vem com essa ideia, né? O plot dela, a ideia inicial é essa guerra entre os refrigerantes, só que a coisa pega fogo mesmo, a coisa é punk. Mas a arte, você já vê aqui pela capa, né? A capa é do Adam Hughes. Eu não posso tirar da capa, porque infelizmente a mocinha tá aqui, tá nua. Eu tô com medo de ser censurado pelo YouTube e tal, porque, né, nós temos uma liberdade controlada, né? Vamos falar assim para não falar coisa pior. Nós temos uma liberdade de expressão controlada. Então, eu acho que não vai passar. Então, para evitar, eu estou mostrando aqui do jeito que, né, foi exposto pela loja de quadrinhos lá nos Estados Unidos. Aqui vem até com um certificadozinho, tá vendo? Certificado de autenticidade, que essa cópia é uma cópia, é uma das poucas cópias que saiu. Essa daqui é 16.506. 16.506, e vem com o primeiro arco de história, eu acho que completo aqui. Conforme eu falei para vocês, eu ainda não li.
Então eu só estou mostrando aqui em primeiríssima mão, mostrando como é que vem também, que eu acho importante mostrar para vocês como é que os americanos vendem edições de quadrinhos. Olha só, aqui tem um saco plástico, que é de muito boa qualidade. Vem com durex também de muito boa qualidade, que não é muito fácil de tirar, tem que tirar com cuidado. E vem com isso aqui, ó. Aliás, está até com dois aqui. Veio com dois. Veio com dois, o que eles chamam de backbone. Backbone seria tipo uma coluna, né? Seria uma proteção para evitar que a revista sofra alguma coisa. Então o backbone ele é levemente maior do que a edição. E inclusive eles não economizam não. Eles mandaram 2 backbones nessa ediçãozinha aqui bacana da Pop Kills. Pop Kills. Freeze One, tal. Então aqui ele mostra o refrigerante de cola aqui, né, todo cheio de espuma, né, aquela estratégia de venda aqui, e a menina aqui, logicamente, nua e com a arma na mão. A capa é do Adam Hughes, vocês sabem muito bem que eu sou um dos maiores fãs do Adam Hughes e eu coleciono quase tudo que sai dele. Eu, inclusive, já tenho aqui atrás de mim, não sei se ela está aqui. Olha, eu não sei onde é que ela está neste momento. A edição que eu já tinha uma edição dessa, eu não sei onde eu coloquei, tava por aqui. Bah, enfim, eu já tinha uma edição em que ela é essa mesma mocinha aqui é uma garçonete. Tá aqui, gente, achei aqui, ó. Essa edição eu já tinha do Pop Kills, mas esse aqui é o volume 3. Tá? Essa é a terceira edição, novamente do mesmo jeito, né? Com o backbone, o saquinho plástico adequado, é a capa grampo, que eu pessoalmente acho a melhor capa para quadrinhos, é a capa grampo. Logicamente, você não pode botar uma capa grampo com 150 páginas, 200 páginas, não dá, né? O grampo tem o seu limite, mas eu acho que a maneira mais agradável que você tem de ler quadrinhos é a famosa revista com capa grampo, que você pode abrir ela toda, pode ver a página por inteiro. Eu vou ver se eu tenho alguma paginazinha aqui, só para eu mostrar para vocês alguma coisa da edição, porque infelizmente é o que eu falei para vocês. A edição, ela tem algumas cenas de nudez, de muito bom gosto, uma coisa muito bacaninha, mas tem, né? Então eu não posso folhear ela aqui para vocês, senão eu vou ficar tendo que tapar toda vez que aparecer uma cena aqui um pouco mais. Mas a arte é bem bonita, aqui, ó. A arte é bem bonita, me agrada bastante a arte. Deixa eu até falar quem é o artista, porque não é o Adam Hughes, tá, gente? A arte é do Juan Santa Cruz. A história é do famoso Jimmy Palmiotti e do Dave Johnson. Dave Johnson que também é artista, né? O Dave Johnson também o Jamie Palmiotti, ele escreveu muito tempo para a Marvel, né? No final dos anos 90, mais ou menos. E agora ele está aqui fazendo esse trabalho. Deixa eu ver se eu consigo achar outra página aqui que eu possa... Tem muitas aqui, tá? É porque tem algumas cenas. A maior parte não tem nada demais. É um quadrinho de espionagem, aventura, ação. É isso que é, tá? E aqui, aí depois no final, uma coisa legal é isso aqui, ó, o Cover Gallery, que vem com todas as capas alternativas que saíram inclusive essa edição aqui, ela não encerra a história, tá? Ela continua, apesar que é um arco de história completo. Tá? Então vamos ver se tem alguma capa aqui que eu possa mostrar. Tá difícil, até agora tá difícil, mas vamos lá. Vou tentar mostrar alguma capa aqui. Aqui tem uma, aqui, ó. 2 capas muito bonitas e bem comportadas. Uma, inclusive, do famoso Bill Sienkiewicz. Essa capa aqui é do Bill Sienkiewicz, que é um artista muito famoso, muito bom, né? E tem várias capas do Dave Johnson, tem várias capas de outros artistas. Tem a capa aqui, vou tentar mostrar isso aqui sem mostrar isso aqui. A capa aqui bem comportada aqui do Adam Hughes, né? Só que aqui ela tá mais bem comportada, tá? A mocinha não tá, né? E aqui no final ainda vem as biografias, inclusive do Palmiotti, etc, etc, etc. E alguma propaganda aqui de outras coisas que estão sendo feitas pela Paper Films, que é uma editora independente nos Estados Unidos, né?
Essa história de editor independente eu acho confusa, porque eu acho que toda editora é independente, né, gente? Toda editora é independente. É que a gente tem mania de chamar de as editoras menores que não são as poderosas, tipo Marvel, DC, Dark Horse, né, de independente. Mas, na verdade, toda editora é independente. Só que algumas são maiores, outras são menores. Mas elas não dependem de ninguém, né? Então, quer dizer, bom... Enfim, gente, se você chegou até aqui, você deixa o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira e até a próxima.